Oi, gente! Hoje a coluna Sua Saúde tem uma convidada super especial. A gente está recebendo aqui a doutora Cristina Veloso. Ela é médica ginecologista e vai conversar com a gente sobre assuntos super importantes ligados à infertilidade, à questão da reprodução humana, né? E também à medicina fetal. A doutora Cristina, ela não é aqui de Canoinhas, ela é da cidade de São Mateus do Sul. Veio especialmente para gravar essa entrevista conosco, porque ela tem um carinho muito especial pelas moradoras aqui da nossa região, muitas delas que tiveram bebê, né, passaram lá pelo consultório dela, então ela fez questão de participar dessa entrevista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma honra estar aqui, um privilégio, né? Primeiro um abraço tamanho do céu aí para todo mundo. E eu sou do Centro da Mulher e Medicina Fetal, lá de São Mateus do Sul, e eu recebo muitas pacientes dessa região. E vim conversar um pouquinho sobre, eu sou especialista em medicina fetal, reprodução humana, também sou obstetra, e vim conversar um pouquinho sobre infertilidade, porque é muito mais comum, Ednei, do que você imagina. Só para você ter uma noção, a ONU decretou um estado de saúde pública em infertilidade. Hoje, cada 6 casais tem problemas de infertilidade. Você vê como está aumentando. Antigamente era cada 15, cada 10 e cada vez está ficando mais comum a infertilidade, por N motivos. Vamos tentar elencar alguns desses motivos, porque realmente a gente imagina o drama que seja para um casal, né, que tem como um sonho natural ter um filho logo depois do casamento, né? Às vezes planeja para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? Vamos pensar em tal ano e tal. Tem muitos casais que planejam. E aí, quando começam a tentar, descobrem que tem algum problema de infertilidade, né? Quais são os problemas mais comuns, doutora? 40% dos problemas de infertilidade é de causa masculina, tá? Porque antigamente achava-se que tudo era a mulher. Então, 40% é masculino, 40% é feminino e 20% é dos dois, tá? Então, hoje em dia, ainda bem que também o homem evoluiu bastante, porque antigamente a gente pedia exames, era difícil um homem trazer os exames, fazer o seu espermograma, fazer os exames. Então, hoje em dia não, hoje em dia eles vão junto para a consulta, aceitam tudo. Uma das causas muito importantes, por exemplo, é o estilo de vida da pessoa. Por exemplo, a pessoa tem um estilo de vida que ela se alimenta mal, então ela toma muito conservante, muito corante. Às vezes o meio de trabalho trabalha com venenos, né, que também diminui o espermatozoide. Às vezes a pessoa está na academia, né, aqueles homens todos sarados, musculosos, você vai ver está tomando testosterona, que também diminui a fertilidade. Mas ainda bem que muitas coisas são de causas transitórias. Tem muitas infertilidades que são transitórias, que a pessoa deixou de usar aquilo que estava usando, aquela medicação, ou deixou aquele trabalho, e volta à fertilidade, geralmente. Então, na realidade, precisa de um especialista, de um médico, que fala o que está fazendo, né? Então, para poder voltar à fertilidade. E é muito importante que os casais saibam também que 40%, então você casou, imagine lá que está casando hoje, e a mulher está sem tomar nada, 40% engravida na primeira vez. Então, por isso que é muito importante, lembra essa adolescente falou, não, nunca tive relação, e a primeira vez eu engravidei, e as pessoas falam, duvido, deve estar tendo relação há muito tempo. Não, 40%, isto é medicina baseada em evidência, 40% das pessoas que engravidam na primeira relação, tá? No primeiro mês de relação. Baixa tá tudo certinho, Baixa, né? tá tudo certinho, no período fértil, lógico. Eu estou falando essa relação no período fértil, tá? E em 3 meses, 70% dos casais que tá tudo ok com ele, tá tudo ok com ela, 70% engravida. E 88% engravida em 6 meses. E depois 90% engravida em 1 ano. Então, o que eu quero dizer? Se você casou, está tentando há 1 ano e não engravidou, é hora de começar a investigar. Tentando quer dizer, está tendo relação sexual sem proteção e sem tomar nenhum tipo de remédio. Isto. Vou deixar um pouquinho mais descontraído. Eu estava lembrando agora de um caso que a paciente estava fazendo todo o tratamento, levou o espermograma do marido, fez tudo certinho. E eu dando medicação, porque eu não imaginei
que ele não estava em casa, entende? Então dei as medicações, comecei a fazer controle de ovulação, e o controle de ovulação, você tem que fazer 3, 4 controles para ver a época que ela vai ovular, tudo. Aí, quando gastou em medicação, ela gastou em medicação, gastou em tudo. Aí eu falei, agora você vai ovular em 70 horas, em 36 horas, 70 horas no máximo. Eu não lembro bem o que eu disse para aquela paciente. Só que ela disse, não, doutora, mas meu marido não está em casa. A senhora achava que ela estava fazendo a parte mais importante e ela não estava. Eu falei, como? Não, meu esposo, esse mês, ele vai chegar só daqui uns 15 dias. Eu falei, mas eu já fiz a injeção para você ovular. Você, o esposo. Então, na realidade, foi uma falha minha. Então, eu falo isso para mostrar que, às vezes, a gente está conversando com o paciente e está achando que ele está entendendo. E, na realidade, ele não está entendendo tudo, né? Porque, olha que falha, ela gastou lá uns 4, 5 mil em medicação. Não é verdade? Porque tem Ovidrel, tem medicações que é 1000, tem medicação... E eu não imaginava, porque ela estava sempre com o esposo, que nesse período o marido não ia estar em casa. Então, isso é muito importante também. Você que é paciente, conversar com o seu médico. Esse mês, se o seu esposo vai estar em casa, quais são as medicações, como vai ser feito, porque senão a gente acaba atrapalhando também o paciente por deixar de... Às vezes a gente não imagina, sim, né? Que ele não saiba. E é coisa básica que às vezes ele não sabe. Doutora, é tudo medicamento? É tudo através do medicamento que a mulher vai conseguir corrigir essa deficiência do organismo dela, do organismo dos dois, no caso, né? Não, nem... ou existe alguma coisa para além disso? Por exemplo, uma questão de controle na alimentação, algo do gênero? Sim, com certeza. Você sabe que às vezes uma simples correção, porque tem uma dieta, por exemplo, tem uma paciente que tinha endometriose. Endometriose é uma das causas de infertilidade. Síndrome de ovário policístico é uma das causas de infertilidade, mas não quer dizer que quem tem ovário policístico vai ter infertilidade. Não quer dizer que quem tem endometriose vai ter infertilidade. 50% das mulheres que têm endometriose têm infertilidade. Eu tinha uma paciente que estava 3 anos tentando engravidar. Eu só fiz uma mudança no estilo de vida dela e ela demorou 3, 4 meses, ela engravidou. Pela mudança de estilo de vida. Então ela comia muito farinha refinada, né? Tipo farinha branca, pão branco, macarrão. Então ela tinha uma dieta totalmente inflamatória. Tomava muito leite, tomava muita cafeína. Então são dietas inflamatórias que até aumentam os sintomas da endometriose. Então na realidade fazia um exercício físico. Então só fazendo isso, se o caso dela não for de fertilização, porque tem casos que nem medicação, tem casos que é uma fertilização. Agora eu quero falar uma coisa bem nevrálgica, assim. Tipo, que caso que é de fertilização? Tipo, uma pessoa tem as 2 trompas obstruídas. Ela tem as trompas obstruídas, ela teve um processo, uma infecção que obstrua as trompas. Aí esse caso é com fertilização assistida, porque não adianta eu dar medicação, porque daí o óvulo, o espermatozoide, não vai ter onde se encontrar, não vai ter onde fecundar, para poder ir até o útero continuar a gestação. Doutora, toda infertilidade é reversível? Olha, por isso que fala infertilidade. Vou dizer para você, eu não vou dizer 100%, mas a maioria, quase toda é reversível, porque hoje existe transplante de útero também. Então, uma mulher que não tem útero, existe transplante de útero, tá? Ainda está em fase experimental no Brasil, mas em São Paulo já se faz transplante de útero. O Hospital de Clínica já faz, então tem alguns locais que já está fazendo. Esses dias uma paciente mandou um áudio para mim, falou assim, doutor, eu estava grávida, eu sofri um acidente e perdi o neném e perdi meu útero. Até eu tô com esse áudio no meu celular ainda. E o que eu faço agora, doutora? Eu falei, agora, para você engravidar, tem duas coisas. Ou você fazer um transplante de útero ou pegar uma barriga de aluguel. Né? De repente, uma barriga de aluguel, você consegue um transplante de útero. Ela perdeu o útero. No Brasil pode, mas ela não... No Brasil não pode barriga de aluguel, né? Tem que ficar fora do país, né? Não, barriga de aluguel... Pode no Brasil, né? Pode, tá? Só que tem que ser parente, tá? Barriga do aluguel tem que ser a tua irmã. Você não pode pagar para uma mulher desconhecida. Não, nem também, você também não pode vender óvulos, tá? Por exemplo... Porque nos Estados Unidos é permitido você pagar para uma mulher gestar seu filho, né? É permitido. Então, barriga de aluguel, você tem que ser a sua irmã, a tua prima, tem que ter laços de parentesco até 4º grau, né? Até primo, né? Para ser barriga de aluguel. Tá? Então, mas não pode pagar. Óvulo também, você não pode vender teus óvulos, tá? Mas você pode comprar óvulos no Brasil.
Você não pode vender, mas você pode comprar. Porque tem os bancos, né, de esperma, que é vendido, os espermas, e tem o banco de óvulos, que é vendido óvulos. Por clínicas particulares. Sim, clínicas particulares. Então, você chega, por exemplo, tem mulheres que querem engravidar, mas elas estão na menopausa, né? Elas estão com falência ovariana. Aí elas vão e pegam o óvulo de doadora. Tem o óvulo de doadora. Que daí você pode comprar num banco, tá? Num banco de óvulo. Quer dizer, são muitas possibilidades, né? Isso. E que são caras, inclusive, né? São. Quanto mais complexo, mais cara vai ficando. Sim, então né? tem o banco hoje. E uma coisa que já que estamos falando disso, é que você tem que... Muitas mulheres não sabem que pode congelar os óvulos. Porque às vezes ela casou, às vezes com 28, 30 anos, até casou mais cedo, mas ela fala, nossa, agora eu não vou poder engravidar, agora eu tenho que fazer minha carreira, tenho que construir minha casa. Ela tem outras, ou fazer um doutorado, um mestrado. Então ela pode fazer congelar os óvulos dela, ela pode congelar os óvulos, como também ela pode congelar o embrião. Mas isso não tira o risco de uma gravidez tardia, né? Por exemplo, ela vai daí fecundar esse óvulo quando ela já está numa certa idade. Isso é um perigo, não é? Segue sendo um perigo. Não, se ela congelar o óvulo quando ela tiver 30 anos, quando implantar, é o óvulo quando ela tinha 30 anos. Tá? Mas a condição física dela, por estar com uma idade mais avançada, não tem problema? Não, só a condição física, não a idade. Tá? Por exemplo, a Cláudia Raia, não foi com 55 anos? Por quê? Porque ela estava numa condição física boa. Tá? Então, a condição física da mulher é importante. Então, o óvulo, se for jovem, o óvulo, tá? Pegou um óvulo lá, mulher de 32, 33, se implantar numa mulher de 50, ele vai se comportar, se tiver fisicamente ela bem, como um óvulo de 30 e pouco, não de 50. A senhora falou ali, né, 40% homem, 40% mulher, 20% dos dois, o que acaba aquele papo de, é a mulher que tem mais, é o homem que tem mais, não, é a mesma chance, né? É a mesma chance. Mas quando é o caso de, por exemplo, ser só mulher ou ser só homem, o cônjuge, ele tem que fazer o tratamento junto, quer dizer, ele tem que tomar os mesmos medicamentos, o mesmo preparo, tudo mais? Depende, por exemplo, se ela tiver um síndrome do ovário policístico, tá? Ele tá tudo bem com ele, foi visto, tudo bem. Então, só ela toma a medicação, só ela. A parte dele é só de ter a relação sexual com ela, tá? Mas o tratamento é com ela. Daí a gente corrige, né? A gente faz medicações para ovular, para ela ovular. Porque na síndrome de ovário policístico, a mulher, ela ou não ovula ou ela ovula irregular. Então você só corrige a ovulação dela e com isso ela vai engravidar. Então é só, no caso, ela. A gente trabalha só com ela. E orienta, né? Que dia que tem que ter relação. Porque daí a gente faz medicação para ovular e a gente sabe que dia que ela vai ovular. A gente sabe que dia que ela vai ovular. Outra coisa, qual é a época mais fácil de uma mulher engravidar? Não é no dia da ovulação, porque todo mundo fala, opa, tô ovulando hoje, vou engravidar. Não, o dia mais fácil dela engravidar é um dia 2 antes dela ovular. Antes, por isso que muitas se perdem aí e engravidam por acidente. Você entendeu? Então, um dia a 2 antes dela ovular é mais fácil de uma mulher engravidar do que no dia da ovulação. E se a mulher tomou comprimido por muito tempo, né? O comprimido, o que evita a gravidez. Sim. Aí então ela decide parar de tomar esse comprimido porque ela quer engravidar. Isso demora mais se ela não tivesse tomado? Não, porque o comprimido ele é qualitativo, ele não é quantitativo. Tem mulher que toma 20 anos um contraceptivo, esquece um dia e engravida. E tem mulher que toma um mês, demora 2, 3 anos para engravidar. Tudo depende da mulher. Depende da mulher. Não é um efeito... e também esse negócio de... acostumou. Tipo, não está fazendo mais efeito. Já escutaram? Eu estou tomando esse contracepcional, estou tomando há 10 anos ele. Doutora, quero trocar porque eu acho que não faz mais efeito. Aí eu olho para ela e falo assim... Mas você engravidou nesses 10 anos? Não engravidei. Então, você acha que não está fazendo efeito, né? Então, na realidade, isso não existe, tá? Se ela, isso é mito. E isso é mito, é verdade, que mesmo tomando certinho, pode acontecer de engravidar. Sim, por quê? Porque o contraceptivo tem 99% de eficácia. Ele tem 99,2%. Mas aquele 1%, né? Exatamente. Pode ocorrer, sim, falhas em qualquer método, tá? O DIU também tem 99%. Então, qualquer outro método que você use, a laqueadura também não é 100%, né? Nem a vasectomia não é 100%. Então, qualquer método que você faça, você tem o risco, sim, de engravidar. E não existe método mais seguro ou menos seguro? Não, existe método menos seguro, tipo preservativo. O preservativo tem 20% de falha.
né? Já, então, 20% de falha é bastante falha, tá? Agora, por exemplo, o DIU tem 99,4%, a pílula 99,2%. Já, por exemplo, o Implanon tem 99,9%, quer dizer, é muito, tipo, cada 500 mulheres, uma engravida, então, mas não é 100%, tá? Eu digo 100% só é Deus. Às vezes eu chego para paciente e falo assim, ó, olha, pela ciência, você não vai engravidar. Pela ciência, não tem condições de gravidez. Você tem endometriose profunda, você tem obstrução tubária, você tem adenomiose, você tem mioma, você tem pólipo. Ela tem 10 coisas. Aí ela engravida e fala assim, ó aqui meu neném, ó, você falou que eu não ia engravidar. Olha 1% aqui, né? O que eu quero dizer, não, olha aqui meu neném, né? Olha aqui, e briga, não vou fazer mais exame com você. Isso é normal, porque não existe 100%. Quando a gente fala na literatura médica, na ciência. Agora, para Deus tudo é possível, né? Porque eu creio que tudo é um propósito de Deus. Então, na realidade, tem a ciência, mas tem o Todo-Poderoso, que com ele, se ele falar, você vai engravidar com 70... Sara não engravidou com 75 anos de Abraão, esposa de Abraão, já estou indo lá. Sim. Ela engravidou com 75 anos, então quem sou eu de falar, né? Teve algum caso, doutora, que a senhora chegou a recomendar a adoção, dizer, ó, vocês não têm mais direito, eu acho que vocês deveriam buscar a adoção? O que a gente faz, a gente fala as possibilidades, tá? A gente nunca fala assim, ó, você... não vai ter jeito, você vai adotar. Eu nunca falei isso. O que eu falo, tem uma das possibilidades é a adoção. Tá? Aliás, a adoção é uma coisa maravilhosa, sim, né? Sim, sim. Porque a gente é pai e mãe, porque a gente decidiu, né? É quem cria, né? A afetividade. Pai e mãe é a afetividade, né? Não é sangue. Eu sou muito a favor da adoção, mas não é todos os casais que querem. Mas eu digo no sentido assim, de que a senhora tentou várias terapias, várias formas, sim, vários tratamentos, né? E chegou num ponto que a senhora viu, não tem para onde ir aqui mais. Então, eu acho que é o momento de vocês pensarem em adoção. Nunca teve isso? Eu já falei, olha, é um momento de você pensar numa adoção. Mas, claro, é uma orientação, né? A decisão é deles. E vou dizer para vocês, tem muitas mulheres, isso Deus explica, tá? Que a ciência não explica, que adotou e engravida depois. Eu tenho algumas pacientes que adotou e engravidou depois, tá? Então, isso é muito comum acontecer. Uma vez, eu tive dificuldade de engravidar, então eu tive infertilidade. Eu era uma paciente de infertilidade, por isso que eu comecei, porque eu fiz medicina fetal, para poder entender mais em relação ao embrião. Quem tem gravidez, tá, com fazer reprodução assistida, já é uma gravidez de risco. Então, reprodução assistida significa mais risco de hipertensão arterial, mais risco de diabetes, mais risco de trabalho de parto prematuro, mais risco de aborto. Então, toda mulher que faz fertilização assistida, o risco para ela de má formação fetal, tudo aumenta. Por isso eu fiz reprodução assistida, para poder atender melhor a medicina fetal, tá? Então, hoje eu faço reprodução assistida, a parte clínica, tá? Aí eu tenho parcerias que fazem a fertilização, no caso assistida, a reprodução assistida. Doutora, a senhora me deixou curiosa com relação aos problemas que o homem enfrenta pela infertilidade, que a senhora falou ali da questão do útero, né, da Sim. mulher, que é uma dos principais fatores, mas o homem, porque o homem, teoricamente, né, ele produz esse espermatozoide. Sim. Eu não conheço homem que não produza. Então, Sim. qual que é o problema da infertilidade no homem? O que gera essa infertilidade? São vários fatores. Uma das causas é varicocele. Às vezes os homens, tem muito homem com varicocele que diminui a fertilidade. Às vezes ele opera da varicocele e já melhora. Ou ele tem uma obstrução. O testículo dele está produzindo espermatozoide, mas tem uma obstrução que não elimina. Só elimina, por exemplo, o líquido seminal e fica, e os espermatozoides, porque assim, tem o líquido seminal e o testículo aqui. Então, o testículo produz espermatozoide, aí ele passa, né, pela próstata, pega o líquido seminal e ejacula. Às vezes só ejacula o líquido seminal, porque às vezes ele não está produzindo, ou tem uma obstrução também, tá? É uma coisa genética, ele nasceu assim. Olha, é muito raro um homem nascer assim. Geralmente, ele teve um processo inflamatório, tá? Você já viu falar assim, nossa, ele teve uma cachumba, ele teve um problema, então... Ou uma batida mesmo, às vezes, no futebol. Uma batida, uma infecção viral, alguma coisa que ele teve que levou a isso. Ou também o modo de trabalho, igual eu falei, trabalha com veneno. Quem trabalha no fumo,
sempre quando a paciente fala, doutor, eu estou tentando engravidar há 4, 5 anos, eu falo, no que seu esposo trabalha? Daí ele fala, trabalha com agricultura, no fumo, então eu já pego, doso, tá? E outra coisa, espermograma normal não quer dizer como é fértil, tá? E olha o que eu estou falando. Às vezes tem homem com espermograma normal, mesmo assim ele é infértil, sabia? Por quê? Porque existe uma fragmentação do DNA. Então, às vezes tem médico que só pede espermograma, e o espermograma está normal, acho que o homem está normal. Não, ele tem que pedir alguns outros testes além do espermograma, porque às vezes o espermograma está normal, porém os meus espermatozoides, eles estão fragmentados, o DNA do espermatozoide, tem que estudar o DNA dele. Às vezes ele tem fragmentações que ele não consegue, ele fecunda, mas não evolui. Ele fecunda, não evolui. Então, às vezes, existe também abortos recorrentes, porque a mulher tem, tipo, como se ela tivesse, ela não gostasse daquele espermatozoide. Existe imunidade. Ela rejeita, tá? Então, existe a vacina do marido. Você já viu falar? Então, por exemplo, tem mulher, por exemplo, vou brincar um pouquinho, tá? Tem mulher que ela tem 3, 4 abortos com aquele marido. Mas se ela trocar, não vai trocar, por favor, tá? Não troque. Mas eventualmente ela quis trocar, não, né? De repente ela casa novamente, não deu certo o casamento, por N fatores, ela casa com outra, ela tem 3, 4 filhos. Então ela rejeitava o Isso, e porque existe às vezes isso. Então existe a vacina do marido. Antigamente o doutor Ricardo Barini fazia em Campinas. Hoje foi cancelada essa vacina. Então hoje está em modo experimental lá na Bahia. Então na Bahia tem um paciente que eu mando para a Bahia. Esses dias eu descobri que era isso, uma paciente. Falei, não, você tem problema imunológico. Ela fez tudo. Ela fez fertilização, estava errado. Ela já fez 4 fertilizações, nenhuma deu certo. Ou seja, cada fertilização ela não gastou pouco. Aí eu falei, não, você sabe para onde você vai? Eu te mando lá para a Bahia. Eu falei, o que você vai fazer? Não, tem um professor meu que está... Como é modo experimental, então você vai lá tomar essa vacina. Ela fez, ele colocou ela no grupo de estudo e ela conseguiu engravidar. Então, ela toma a vacina para que ela não passe até tolerância. Tolerância ao espermatozoide do marido. Então, eu até brinco, né? A vacina do marido. A gente inventou essa moda. Você tem que tomar a vacina do marido, deve ser isso. Tá? Doutora, me causou também curiosidade de saber o que é a medicina fetal. Seria obviamente, que a senhora como médica que trata justamente disso, a senhora entende tudo sobre o feto. Sim. Mas a medicina fetal é uma área específica para quê exatamente? O que ela diferencia das outras áreas ligadas à ginecologia? Tá. A medicina fetal, ela é uma especialidade da obstetrícia, né? E o que ela vai estudar? Ela vai ver todo o desenvolvimento do embrião. Tá? E também vai tratar algumas coisas. Por exemplo, esses tempos... Está na barriga mesmo. Isso, pode ser na barriga, geralmente, ou até fora, um diagnóstico para ser tratado fora. Muitas doenças são tratadas intraútero. Por exemplo, esses dias chegou um nenenzinho com batimento de 300 batimentos por minuto. O bebê estava 300 batimentos. O normal dos batimentos é de 120 a 160, dependendo da fase da gestação. Estava com 300. Aí a gente viu que toda a anatomia do coração estava normal. Aí o que a gente fez? Encaminhei ela para um cardiologista e falei, esse bebê está com um ataque cardíaco. Ele fez digoxina para a mãe, tá? Porque esse neném ia morrer dentro do útero, tá? Com 300 batimentos faz insuficiência cardíaca, o bebê faz insuficiência cardíaca, o neném morre, tá? Antes de nascer. Aí ele foi feito digoxina para a mãe, que é um medicamento para a mãe tomou, os batimentos do bebê ficaram 140, 150 até o final da gestação. E hoje o neném está com 3 anos. Andando sem problema cardíaco nenhum. Então, o bebê não tem problema cardíaco nenhum, só foi intraútero um problema, né, que teve o coraçãozinho que estava batendo 300. Corrigiu, o neném hoje, ele está indo no cardiologista a cada 6 meses, não apresentou nenhum problema, não vai precisar fazer cirurgia, sendo que era um bebê que ia morrer dentro do útero. Tá? Então, na realidade, a gente faz diagnósticos, a gente acompanha o desenvolvimento do bebê e também faz tratamentos. Por exemplo, cirurgias de espinha bífida. Antigamente, os bebês que nasciam com alterações na coluna não urinavam, né? Não conseguia fazer xixi, não conseguia ir no banheiro, usava fralda, cadeira de roda, né? Mas hoje não, hoje tem cirurgia intraútero, já que você faz dentro do útero. E tem cirurgias que você faz depois. Esses dias eu tinha uma gravidez gemelar, que um bebê tava com o intestino aqui no pulmão. Então passou o intestino e tinha uma hérnia, tá? Uma hérnia aqui na região entre tórax e abdômen.
e daí o intestino e o fígado estava no pulmão. Se a gente não opera esse bebê, opera no 6º mês, tá? Se a gente não opera, tira, né, o intestino e o fígado daqui de dentro e fecha essa hérnia, o que acontece? O pulmão não cresce, porque daí fica comprimindo o intestino e o fígado comprime o pulmão. Aí o bebê não cresce o pulmão, daí o bebê quando nasce não consegue respirar por causa da compressão do pulmão e também porque o pulmão não cresceu. Ele fez uma hipoplasia. Então esse bebê operou com 26 semanas, 27, aí fizeram a cesárea com 34 semanas, a cesárea foi em Curitiba, e o nenê tá ótimo, mas ele ia morrer dentro do útero, tá? Então na realidade previne que o nenê morra ou também diagnostica que tem um problema que depois vai ser tratado depois que nascer. Tem problemas que tratam depois que nascer. Ah, bacana, viu que, doutora Cristina, sabe? É realmente uma fera no assunto, né? Não deixei você completar o seu raciocínio, pode completar. Não, é que tem vários casos, né? Esses dias tinha um bebezinho que estava com líquido no pulmão. A gente puncionou, a mulher estava grávida, até mandei para o doutor Rafael, né? O Rafael lá de Curitiba, que é um amigo meu, que fez a punção no Hospital de Clínicas e o neném nasceu bem, maravilhoso. E vocês não sabem, gente, só para fechar, né? Quando eu fiz o ultrassom dessa criança, eu até tenho a fotinha, a criança estava assim, em estado de oração. Quando eu fui fazer o morfológico dela, como assim... A mãe deve ficar muito emocionada. Doutora, não, eu tenho até a foto, fiz até um calendário com essa criança. Doutora, por favor, doutora, ache o meu problema, porque ela ia morrer. Ela ia morrer dentro do útero, sendo que a gente pulsionou o líquido e a criança, ela veio me trazer a criança com 1 ano e meio, deve estar com uns 4 anos agora, essa mãe vai me assistir, né? Leve de novo o bebê. Então, o bebê estava assim, ó, de mãozinha, como se estivesse orando, assim, porque a gente localizou o problema, encaminhou, pulsionou dentro do útero, nasceu maravilhoso e está maravilhoso até hoje, sendo que essa criança ela nem ia ter hoje. Então, gente, é muito importante a medicina fetal. Você vê que às vezes a gente fica conhecendo histórias ruins, né, de crianças que morreram ou que passaram por sérios problemas, e a gente desconsidera histórias como essas que a senhora está contando, que na verdade foi evitado, né, um grande mal, foi né? Evitado. Por causa da medicina, do avanço e de profissionais como a senhora que entendem, né, desse assunto. E, Dinei, sabe por que eu fiz medicina fetal? Foi porque um dia eu fui fazer um parto, né? Eu acompanhei toda a grávida, tinha feito 2, 3 ultrassons na gravidez, tudo normal, e eu fui lá no hospital, em São Mateus do Sul, estava tudo bem, dentro do útero, o batimento cardíaco normal, aí todo mundo esperando, o pai, a mãe, todo mundo feliz. A hora que nasceu, o neném não respirou. O neném nasceu e não respirou. Aí a pediatra falou assim, não está respirando, e morreu nem na hora. Eu falei, vamos mandar para o anatomopatológico, porque o nenê no pré-natal maravilhoso, tá? O nenê no trabalho de parto foi parto normal, maravilhoso. Aí nasce o que tinha? Uma hérnia diafragmática que não foi diagnosticada. O médico que estava fazendo ultrassom não era especialista em medicina fetal. Então ele não viu que tinha o fígado lá no pulmão. Então o pulmão não cresceu. Então dentro do útero, como o neném não respira, quando ele está dentro do útero, ele está 10, ele está maravilhoso. Você não vai ter alteração nenhuma dentro do útero. Tá? E você não vai ter alteração nenhuma de batimento cardíaco dentro do útero. Mas quando ele tem que respirar, ele não respirou, sendo que poderia ter feito uma cirurgia com 26, 27 semanas e o neném nascer maravilhosamente bem depois. Então, na realidade, foi ali que daí, quando foi o anatomopatológico, foi para a biópsia, eles abriram o neném, graças a Deus a família deixou que fosse feito, porque tem família que não deixa, e a gente não sabe o porquê aconteceu, e daí fica, não, porque foi o doutor, foi isso, foi aquilo. Então, na realidade, quando abriu, viu que era uma hérnia diafragmática, que daí é 100% de óbito na hora do parto. 100%, sendo que pode ser evitável, tá? Então, vocês que estão grávidas, né, procure um especialista em medicina fetal, faça os teus exames. Se não tiver, faça para quem sabe fazer, certinho o médico que faz, mas não deixe de fazer teu morfológico de 1º, 2º, 3º, fazer todos os exames que o teu obstetra pedir. Muito bom, papo muito bom, né, com a doutora Cristina Veloso, ela é médica obstetra, ginecologista, é especialista em medicina fetal e também reprodução humana, conversando com a gente aí sobre infertilidade, que é um tema que afeta muita gente, como ela muito bem disse, né,
Qual que é o dado mesmo que a senhora passou no início? Eu passei que cada 6 casais, né, Cada 6 casais, né? tem muita problemas coisa, de né? infertilidade. E a maioria é reversível, tá? Então a maioria não precisa fazer fertilização. Então por isso, conte comigo no que precisarem, tá? Tô lá no Centro da Mulher e Medicina Fetal. Vou colocar o endereço aqui. E tem muitas novidades para vocês, tá? Um abração, vou continuar. Agora eu vou terminar assim, um abração do tamanho do céu, como eu comecei. Muito obrigado, doutora. Foi um prazer conversar com a senhora. Prazer. E espero vê-la outras vezes. Muito obrigado pela dedicação de ter vindo até aqui, Canoinhas, conversar com a gente. Ela que atende lá em São Mateus do Sul. Até a próxima, gente. Até a próxima.